Luminescente, composição inteiramente eletroacústica, surgiu a partir de uma ideia que tive no final do ano de 2020, de processar sons percussivos de objetos de cristal e de vidro. Durante o processo composicional, contei com a colaboração à distância da intérprete Emília Carneiro, de Belo Horizonte. Ela me mandou sons de clarinete, incluindo sons mais tradicionais do instrumento, assim como sons um tanto incomuns, experimentais. Na obra, os sons aparecem às vezes de modo mais fiel à gravação, como também às vezes aparecem de modo irreconhecível, por conta do exagerado processamento de áudio digital. Em Luminescente, os materiais vão reagindo a uma dinâmica de impulsos e uma variação imposta por esses impulsos ao material. Bom concerto!
Multitudinal Cis para pandeiro e eletrônica, dedicado ao meu amigo Vinícius Portes, que é também quem interpreta a obra que vocês irão ouvir e assistir agora. Toma em seu título palavras presentes em galáxias, de Haroldo de Campos. Lá faz referência a Macbeth, de William Shakespeare. Aqui, Multitudinal Cis dialoga com a volatilidade métrica do tempo e do ritmo, além de explorar as qualidades sonoras do instrumento. Na parte da eletrônica, logo no início da música, o timbre do pandeiro é expandido, se apresentando na totalidade como um meta-instrumento, que no desenvolver da peça se transfigura e deságua em um ruído multitudinoso, em que se busca representar por meio da imagem sonora o choque das ondas de mares imaginários.
A peça Algas Quebrando Água foi feita usando samples e síntese, e é sobre algas microscópicas quebrando a água num oceano infinito. Espero que gostem da peça. Obrigado.
É sob uma aparente despretensiosa ideia musical que busquei em Brim convidar os que escutam essa peça a embarcar nas inércias do desprendimento do nosso tempo do cotidiano, o tempo do relógio, refugiando-se por um breve momento na experiência do conforto de sonoridades e melodias, onde as ansiedades da pressa não se encontram, tampouco têm espaço. Brim para contrabaixo solo foi escrita entre o final de 2019 e começo do ano de 2020, em parceria com meu amigo e contrabaixista Leonardo Lopes, para quem a peça foi dedicada.
Olá a todos, meu nome é Paul Weckmann, eu sou compositor, músico e gostaria de apresentar para vocês uma peça audiovisual da qual eu fiz parte, compondo a parte musical e que é fruto do encontro de 3 artistas, com o diretor Eduardo Ramos e o poeta e filósofo Gustavo Jugend. Eu conheci o Gustavo no elevador do prédio onde eu morava. Eu estava carregando a minha guitarra e o Gustavo perguntou se eu era músico e a gente ficou amigo. E ele me presenteou com o livro de poesia dele e um dos poemas, o Arabesco, acabou se tornando uma inspiração para a composição da peça Mas Não Haveria de Ventar. Para esse simpósio de música nova, como será realizado de forma virtual, surgiu a possibilidade, então, de chamar um terceiro artista para contribuir com a parte audiovisual, já que nós vamos apresentar material em vídeo. E como se tratava de uma composição eletroacústica, pensei que caberia realizar um trabalho, caberia aproveitar a oportunidade de realizar um trabalho colaborativo, que mistura poesia, música e audiovisual. Olá, eu sou Eduardo Ramos e eu vim aqui falar um pouquinho sobre a obra audiovisual, mas não haveria de inventar. Eu recebi esse convite do Paul para, criar mais uma possibilidade de linguagem desse encontro que foi da palavra para a peça sonora e agora para a imagem. E durante essas gravações que a gente está fazendo aqui, eu conheci também o Gustavo, que está desse lado, atrás dessa câmera. Normalmente eu gravo e agora estou aqui me apresentando. E fazer esse trabalho foi bem diferente do que eu estava fazendo agora nesse período pandêmico. O Paul me apresentou uma obra, em diálogo muito grande com o poema. O poema veio com uma potência muito forte para que eu pudesse pensar em que tipo de imagem que poderia também não deixar a obra redundante, mas e sim aprofundar, desdobrar ela em algumas possibilidades que trouxesse também uma sinceridade e principalmente uma simplicidade do poema. E então a brincadeira que eu fiz durante a obra audiovisual foi pensando muito em sobreposição. A gente sempre tenta encontrar algum lugar de fala onde a gente não deixa a palavra também num lugar de palavra morta. Então, eu acho que a imagem junto de um som, sem a narração do poema, foi encontrar uma outra perspectiva de quando o Gustavo escreveu esse poema pela primeira vez, como que a gente poderia transcodificar isso em imagem. E então, as imagens, né, da natureza, de buscar uma natureza um pouco mais árida, um pouco mais nebulosa, a opção de fazer também no preto e branco foi justamente para encontrar um lugar de maior luz e sombra, de maior contraste, que a gente pudesse encontrar lugares na natureza onde normalmente a gente não vê, onde a luz pudesse revelar algumas coisas e a sombra também pudesse revelar também outras possibilidades. Bom, o Gustavo eu estou conhecendo justamente durante essa gravação, mas a gente, pelo menos eu sinto, já falo agora também, que é isso, né? Quando as sintonias acontecem, e é legal que ela aconteceu também através do trabalho, então já sinto também que tem mais possibilidades de câmbio para acontecer. O Paul eu conheço já há alguns anos, de diversos trabalhos e também da amizade que a gente tem, de cumplicidade também através da arte. E eu sinto que isso facilitou muito o trabalho, para que a gente tenha um entendimento, uma empatia muito forte pela perspectiva do outro. E nessa junção dessas 3 perspectivas e na fricção entre elas é o que a gente está querendo agora partilhar com vocês. Arabesco. Não ventava, nunca ventava. Apenas a inabalável imensidão estática. Os grãos de areia comprimidos pela apatia do tempo
preservavam o horizonte num contínuo desbotar. O calor colidia contra o chão, revelando um sol de eterno meio-dia que esmoreceria um pouco, talvez com uma brisa, mas não haveria de ventar. Como que por vontade própria, um pequeno ponto no branco erodiu. Sem aviso nenhum, cavou a si mesmo. Fundo, profundo, cavou, cavou e parou. Silêncio. A imensidão era ainda, mas já não era estática. Expectativa abafada, branca e pétrea. O ponto escavado rompeu e irrompeu. Engoliu areia. Já ponto não era. Era traço. Um traço movendo-se vagarosamente em curva, arrastando-se preguiçosamente sob o sol, o traço deu uma volta no ponto original, descrevendo uma curva que abre em torno de si mesma e parou. Silêncio, petrificado. Uma pequena erosão e o traço voltou a verter a areia para dentro. Fundo, profundo. O desenho cíclico respeitava o ponto concêntrico como que um padrão resoluto e indissolúvel, infinito e teimoso. O traço não haveria de parar de descrever sua curva, escultura na areia em eterna feitura que o menor vento poderia destruir, mas não haveria de ventar. Eu nunca soube muito bem o que me levou a escrever o poema arabesco. E não sei até hoje. Mas é muito claro que ele, de alguma maneira, fala sobre um movimento que não tem causa, né? É um movimento que funda a si mesmo. E é um movimento que, muito embora tenha um padrão, ele é frágil, né? Um vento qualquer poderia acabar com ele. No entanto, não há nada que acabe com ele, pois esse vento não chega. Não que isso seja uma explicação, pois não é. Não tem explicação para nada disso. De toda maneira, quando eu digo que é um movimento que não tem causa, é porque ele também não tem essência. E quando eu percebo que o poema foi vertido para a música do Paul e para o vídeo do Eduardo, eu percebo exatamente isso, que não tem essência, não há uma essência para captar. Há apenas um movimento que continua, o arabesco continua se desenhando na música e no filme, e eu acho isso a coisa mais bonita de todas. Só para completar, tem uma ideia do Platão que é muito pouco lembrada. Tem um determinado momento em que o Platão pensa a arte como uma corrente magnética em que objetos imantam-se uns aos outros. E se objetos imantam-se uns aos outros é justamente isso, ele não tem origem, não tem um imã primeiro. E acho que essa relação bonita entre o poema, a música do Paul e o filme do Eduardo são esse movimento bonito. Enfim. Tá bom? Preciso falar de novo. Ficou lindo demais.